Bom, pessoal, é, dando seguimento aí às nossas discussões a respeito da reforma tributária, mais especificamente no setor de serviços, hoje nós vamos falar especificamente a respeito das profissões intelectuais, né? Então, nós temos aí algumas profissões, os próprios advogados, contadores, administradores, enfim, uma grande gama aí de profissionais que vão ser impactados com essas mudanças da reforma tributária. E é importante nós mencionarmos inicialmente que nas discussões até se conceber essa reforma, se tinha em mente que não haveria nenhum tipo de alteração para esse tipo de operação. Por quê? O argumento principal é que, como a reforma tributária ela é uma reforma do consumo, né, e a prestação desses serviços transforma-se. Né? Quando você presta esse serviço, quem vai pagar para você é o consumidor final, então, em tese, ele estaria consumindo. Então, e aí é o que nós chamamos de forma muito perfunctória, muito superficial, o que é contribuinte de fato e o contribuinte de direito, tá? O contribuinte de direito, nessa questão, na tributação sobre o consumo, é o consumidor final, é quem realmente de fato vai fazer esse desembolso. Enquanto que os profissionais, os empresários, vamos dizer assim, são os contribuintes de fato, tá? Então, o argumento para não haver nenhum tipo de alteração seria pelo fato de que esse preço dessa operação, dessa tributação, seria repassado no preço. E aí, como tudo no nosso país, houve um lobby, houve ali uma discussão dos representantes do setor, né, que muito provavelmente esse valor de tributação não seria, os profissionais não conseguiriam fazer esse repasse para o consumidor final, que de alguma forma poderia tornar a operação completamente impraticável. Além do que, nós temos aí uma legislação específica hoje que vai ser alterada depois que é o decreto 406 de 68, que trazia uma diferenciação na tributação em relação a esse ISS. Não sei se você tem hoje, já que eu tô falando, nós estamos falando aqui como empresários, não sei se hoje você tem esse tipo de benefício. Mas o decreto, né, mais especificamente lá no parágrafo 3º do artigo 9º, ele dá a possibilidade de você fazer a tributação desse ISS pela quantidade de profissionais que você tem na sua empresa. Claro, repetindo, nós estamos falando especificamente para aqueles empresários que atuam nas profissões intelectuais, né, de natureza científica, enfim, a prestação de serviço de forma intelectual. Então, você tem hoje, ainda antes da reforma se concretizar, que a gente sabe que vai começar em 2026, como nós já falamos, você tem essa tributação diferenciada. Então, pelo número de profissionais que você tem ali o que a gente chama de ISS fixo, uma redução ali, independente da quantidade de serviço que você presta, você vai ter ali uma redução, uma tributação fixa, tá? Então, mais ou menos essas são as linhas introdutórias dessa nossa conversa aqui hoje. Então, como é que ficou essa tributação? Nós temos uma redução, né, de algumas profissões, como eu disse, administradores, advogados, arquitetos, contabilistas. Nós temos aí um rol de 18 profissões estatuídas lá no artigo 127 da Lei Complementar 214, tá? E essas profissões, elas vão ter uma redução nessa tributação. Nós sabemos que esses empresários, eles vão sair de uma alíquota, falando especificamente de ISS,
Quem nos acompanhou no último vídeo, nós falamos que o ISS vai ser substituído pelo IBS, tá? Então, só para recapitular, ICMS e ISS são substituídos pelo IBS, PIS, COFINS são substituídos pela CBS, tá? Então, nessa perspectiva, os empresários desse tipo de operação, eles vão passar de uma alíquota de ISS, que o máximo dela é de 5%, para uma alíquota, claro, os municípios eles ainda vão definir quais são essas alíquotas, mas nós temos uma alíquota de referência, e aí ela está girando aí entre 27% e 30%. Então, concordam que é uma diferença bem grande nessa alíquota. Feito isso, qual é, até para uma questão de praticabilidade da operação, de continuidade da operação, nós vamos ter uma redução de 30% dessa alíquota de referência e, claro, os municípios eles vão ter essa liberdade de seguir a alíquota de referência ou de reduzir a mesma, tá? Então, você na sua operação, falando de forma mais prática agora, ao invés de você pagar, digamos, vamos chegar ali, dizer que ficou 30% a alíquota de referência e que o município aderiu a essa alíquota de 30%. Você vai pagar apenas 70% dessa alíquota efetiva, tá? Então, essa redução, ela vai trazer para vocês a possibilidade, pelo menos é o que o legislador entendeu, vai trazer a possibilidade de uma redução nessa alíquota para que você possa continuar a sua operação, tá? Então, quem é que pode se beneficiar dessas alíquotas? Pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Na sua operação aí, se você presta algum tipo desses serviços intelectuais, né, e você é pessoa física, quais são os critérios que a lei, que você precisa obedecer para que você faça jus a essa redução, tá? Se você é pessoa física, essa prestação precisa ser direta e tem que haver uma vinculação à sua habilitação profissional, ou seja, você tem que estar registrado em algum conselho. Se você é advogado, você vai ter que estar vinculado à OAB, se você é contador, você vai ter que estar vinculado ao Conselho Regional de Contabilidade, tá? Então, não basta só exercer a atividade, você precisa fazer essa prestação direta de serviços e você precisa estar habilitado no seu respectivo conselho. Em relação às pessoas jurídicas, nós vamos ter o quê? Nós temos alguns requisitos cumulativos. O serviço diretamente ligado a essa habilitação, tá? E não pode ver nenhum tipo de atividade diversa. Então, a operação da empresa precisa ser única e exclusivamente aquela que você está vinculado, tá? Então, você tem ali a sua empresa de arquitetura, vamos dizer. Então, todos os seus funcionários, todos os sócios, todas as pessoas ligadas a essa operação só podem exercer uma atividade. E essa atividade está diretamente ligada ao conselho respectivo. E aí tem que estar no CNAE muito bem estabelecido, tá? Uma vantagem que nós temos é, apesar de você ter uma redução enquanto empresário de 30%, o crédito que você vai gerar na sua operação, ele é integral. Isso é uma vantagem competitiva em que sentido? Se você é uma empresa de arquitetura que presta serviço para outras empresas, e aí lembra que nós falamos lá no último vídeo a respeito da não cumulatividade, em que você vai conseguir se creditar às etapas anteriores. Então, pensando na perspectiva dos serviços que você presta para outra pessoa jurídica, e você é uma pessoa jurídica, em relação à pessoa física, nós temos até uma dificuldade, né? Como é que nós vamos conseguir fazer esse creditamento em relação à pessoa
a pessoa física, né? Até porque você vai prestar para outras pessoas físicas. Mas falando especificamente das pessoas jurídicas, você vai ter esse crédito no montante integral. Mesmo que você recolha 30% da alíquota, o crédito que você vai gerar para a etapa seguinte, você prestando para uma pessoa jurídica, é, dentro daquele exemplo que nós mencionamos, é o crédito em relação aos 30%, tá? De alíquota. Então, isso é uma vantagem competitiva, tá? Então, você vai conseguir pagar 30% pagar 70% do tributo, mas vai conseguir se creditar de forma integral. Inclusive, vai conseguir gerar um crédito de forma integral, tá? Para as próximas etapas. Então, o objetivo dos nossos vídeos sempre é o quê? Nós trazermos as perspectivas de mudanças e ali realmente trazer alguns insights para vocês em relação ao que pode ser feito. Primeira coisa delas é você verificar o seu enquadramento. Tá? Você precisa identificar e estruturar. E aí, isso é uma reflexão que eu faço. A reforma tributária, ela tem um condão também de maior conformidade. O que o fisco, o que a União quer, né? O que o Estado quer, é que quer trazer uma dificuldade para a questão das evasões fiscais, das sonegações fiscais. Então, quanto mais você anda em conformidade com a legislação, com a sua estrutura, com a operação, com a sua operação, né, com a sua empresa, melhor vai ser para você. Tá? Então, tudo vai ser em tempo real, a fiscalização vai ser maior, então você precisa estruturar melhor o seu negócio. Tá? Se você é uma empresa que presta um serviço intelectual, estruture melhor e já comece essas mudanças. Se você tem profissionais que atuam na sua empresa que não estão vinculados ao conselho, você já precisa já ir regularizando essa situação. Você precisa também, uma outra perspectiva, é avaliar o impacto na precificação. Por mais que nós tenhamos uma redução da alíquota, né, um desconto de 30%, mas de qualquer forma você vai ter uma oneração de tributação. Veja, 5% era o máximo, você vai passar por uma alíquota de 30%, tá? Mesmo com esse desconto de 30%, vai haver um impacto direto no seu fluxo de caixa, na própria precificação. Então, em tese, o que nós estamos falando aqui é que muito provavelmente o seu serviço vai ficar mais caro. E isso pode trazer algum tipo de dificuldade na hora de fechar os seus contratos. Então, é importante você avaliar o impacto na sua precificação. E outra coisa também, você precisa estar ali com seus registros cadastrais muito em dia para que haja uma conformidade. O que nós conseguimos perceber nesse tipo de situação é que, para que você faça jus à redução de 30%, tudo na empresa precisa estar muito bem regularizado. Tanto a parte de contrato social, como a parte dos seus contratos com seus sócios, a estruturação societária precisa estar muito bem delineada, a própria operação do dia a dia ali com os profissionais que prestam serviço com vocês precisa estar realmente muito bem alinhadas, tá? E aí, você precisa, como sempre, fazer aí todas essas questões que nós temos falado, ir atrás de pessoas qualificadas para o seu negócio, falar com o seu escritório de contabilidade, falar com o seu escritório jurídico, partir para esse planejamento tributário mesmo, ter um acompanhamento legal para que todas essas conformidades possam ser observadas e você consiga garantir a sua redução aí de 30%. A grande discussão vai ser essa. Eu tenho uma empresa que presta serviços intelectuais, eu tenho que fazer jus aos 30%. Tá, você faz jus aos 30% legalmente falando, mas você se adequa aos ditames da lei? Essa é a reflexão que a gente deixa aqui para vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.